Testemunho CCB. O ancião que viu a divisão vindo, o profeta que alertou a congregação inteira. Capítulo 1. O silêncio antes da tempestade. A congrega cristã no Brasil da pequena cidade de Boa Esperança do Sul sempre fora um refúgio de paz. As reuniões dominicais transcorriam sob o som harmonioso dos hinos entoados à capela, as orações subiam ao céu como incenso puro, e os irmãos se cumprimentavam com um aperto de mão firme e um sorriso sincero. Mas algo estava prestes a mudar. O ancião João Batista de Souza, um homem de 87 anos, com as mãos calejadas pelo trabalho na roça e os olhos ainda brilhantes como os de um jovem, sentia um peso no coração havia semanas. Não era dor física, nem cansaço da idade. Era algo mais profundo, como se uma voz sutil, quase imperceptível, sussurrasse em seu espírito: "Filho, a casa está para se dividir." Ele tentava ignorar. Afinal, a CCB sempre fora unida. Os irmãos se ajudavam, as famílias se visitavam, os jovens respeitavam os mais velhos. Mas naquela manhã de domingo, 12 de março de 1995, enquanto o presbítero Silva lia o Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, o ancião João sentiu um calar frio percorrer sua espinha. Não é possível. Ele fechou os olhos por um instante, como se tentasse afastar a visão que lhe assombrava a mente. Capítulo 2. A visão na madrugada. Naquela mesma noite, depois da ceia do Senhor, o ancião João não conseguiu dormir. Sua esposa, Dona Maria, já ronronava suavemente ao seu lado, mas ele permanecia acordado, olhando para o teto de madeira da humilde casa. Foi então que Deus lhe falou. Não foi um sonho. Não foi uma voz audível. Foi uma certeza absoluta, como se o próprio Espírito Santo lhe mostrasse, em um instante, o futuro da congregação. Ele viu irmãos que antes se abraçavam, agora se olhavam com desconfiança. Famílias que antes se sentavam juntas nos bancos da igreja, agora se dividiam em grupos murmurantes. Um jovem obreiro, cheio de zelo, sendo acusado de soberba. Um presbítero idoso respeitado por décadas, sendo questionado em sua autoridade. E no meio de tudo, um homem de fora, sorrindo, como se estivesse colhendo o fruto de uma semente que ele mesmo plantara. O ancião João se levantou da cama, suando frio. "Meu Deus, isso não pode acontecer!" sussurrou, apertando as mãos em oração. Dona Maria acordou, assustada. "João, o que foi? Você está doente?" "Não, Maria, é pior. É a igreja." Capítulo 3. O alerta na reunião de obreiros. Na terça-feira seguinte, o ancião João pediu uma reunião urgente com os obreiros e presbíteros. Eles se encontraram na sala dos fundos da igreja, onde o cheiro de café fresco se misturava ao aroma das páginas amareladas das Bíblias. "Irmãos", começou o ancião com a voz trêmula, mas firme, "Deus me mostrou algo terrível." Todos olharam para ele, alguns com curiosidade, outros com ceticismo. "O que foi, ancião?" perguntou o diácono Paulo, um homem pragmático, sempre com os pés no chão. "Vi divisão. Divisão entre nós. Irmãos contra irmãos. Acusações. Murmurações. E um lobo no meio do rebanho." Um silêncio pesado tomou conta da sala. "Ancião, com todo respeito", interveio o presbítero Silva, coçando a barba branca. "Você tem certeza que não é só cansaço? A idade às vezes." "Não é a idade", cortou o ancião, batendo a mão na mesa. "Eu conheço a voz de Deus. Ele me mostrou. Se não nos arrependermos, se não vigiarmos, esta congregação vai se partir em dois." O obreiro Tiago, um jovem de 28 anos, cheio de fogo pelo evangelho, cruzou os braços. "E o que a gente faz então?" "Oração, jejum, vigilância." E o ancião hesitou. "Precisamos observar quem está entrando aqui." "Você está sugerindo que alguém de fora está causando isso?" perguntou o diácono Mário, desconfiado. "Sim. Não sei quem é, não sei como, mas alguém vai tentar nos dividir." Capítulo 4. O estrangeiro que chegou sorrindo. 2 semanas se passaram. A congregação dobrou suas orações, os obreiros ficavam até tarde discutindo as escrituras, e o ancião João não saía de casa sem antes ungir as portas com óleo. Até que ele chegou. Um homem alto de terno impecável, cabelo bem penteado, sorridente. Apareceu no culto de domingo, sentado nos fundos, observando tudo. Não cantou os hinos. Não participou da oração. Só observava. "Quem é aquele?" perguntou o ancião João ao diácono Paulo, em voz baixa. "Não faço ideia. Nunca vi aqui." O homem se aproximou depois do culto. "Boa tarde, irmãos. Meu nome é Carlos Eduardo. Sou de São Paulo, mas estou passando uns dias aqui a trabalho. Ouvi falar dessa igreja e resolvi visitar." "Seja bem-vindo, irmão", disse o presbítero Silva, apertando sua mão. "Ficamos felizes com sua visita." "Obrigado."
respondeu Carlos com um sorriso que não chegava aos olhos. Vocês têm uma reunião de jovens aqui, não é? Sim, às quartas e sábados, respondeu o obreiro Tiago desconfiado. Ótimo! Talvez eu possa participar. Adoro trabalhar com jovens. O ancião João sentiu o coração acelerar. Esse é ele. Esse é o lobo. Capítulo 5. A semente da discórdia. Carlos Eduardo não perdeu tempo. Na primeira reunião de jovens que participou, ele se sentou ao lado do irmão Lucas, um rapaz de 19 anos, filho do diácono Mário, cheio de potencial, mas ainda imaturo na fé. Você sabe, Lucas, disse Carlos em tom confidencial, a CCB é uma igreja muito legal, mas acho que poderia ser melhor. Como assim? Perguntou Lucas intrigado. Bem, vocês não têm uma banda, não têm instrumentos, os cultos são muito tradicionais. Não acha que os jovens poderiam se sentir mais à vontade com algo mais moderno? Lucas coçou a cabeça. Nunca tinha pensado nisso. Mas o presbítero Silva sempre diz que a simplicidade é bíblica. Simplicidade é uma coisa, atraso é outra. Carlos sorriu. Deus não quer que a gente fique para trás, certo? E assim, pequenas dúvidas começaram a ser plantadas. Na semana seguinte, Carlos convidou alguns jovens para um estudo bíblico em um café da cidade. Por que a CCB não permite que as mulheres falem na igreja? Perguntou ele, como se fosse uma pergunta inocente. Porque é o que a Bíblia ensina, respondeu a irmã Ana, filha do ancião João. Mas será que a gente não está interpretando errado? Insistiu Carlos. Paulo disse que em Cristo não há homem nem mulher. Os jovens olharam uns para os outros confusos. Capítulo 6. As primeiras rachaduras. As murmurações começaram. Por que a gente não pode ter uma banda? Perguntou Lucas ao pai, o diácono Mário. Porque não é o nosso costume, filho. A CCB sempre foi assim. Mas e se Deus quiser algo novo? Deus não muda, Lucas. Nós é que não podemos mudar o que ele estabeleceu. O jovem saiu frustrado da conversa. Enquanto isso, no grupo das senhoras, a irmã Clara comentou. Acho que o irmão Carlos tem razão. As mulheres poderiam ajudar mais. Mas a Bíblia é clara, irmã. Respondeu a presbítera Rosa. 1 Timóteo 2:12 diz que a mulher não deve ensinar nem usurpar autoridade sobre o homem. Mas e se for só para dar um testemunho? Insistiu Clara. A discussão esquentou. Capítulo 7. O conflito explode. No domingo seguinte, durante a escola dominical, o obreiro Tiago estava ensinando sobre a importância da submissão à liderança. Deus estabeleceu ordem na igreja, disse ele. Hebreus 13:17 nos manda obedecer aos que nos dirigem. Foi então que Carlos Eduardo se levantou. Com todo respeito, irmão, mas será que não estamos confundindo submissão com autoritarismo? Um silêncio gelado tomou conta da sala. O que você quer dizer? Perguntou Tiago com a voz tensa. Só que às vezes, os líderes se apegam tanto à tradição que esquecem de ouvir o Espírito Santo. Carlos olhou para os jovens. Vocês não acham? Vários assentiram com a cabeça. O presbítero Silva se levantou, vermelho de raiva. Irmão Carlos, você é visitante aqui. Não é sua função questionar nossas doutrinas. Mas a Bíblia não é de todos? Retrucou Carlos, sorrindo. Ou só os presbíteros podem interpretá-la? O ancião João se levantou, trêmulo. Isso é obra do inimigo. Gritou ele. Esse homem não veio aqui por acaso. Ele veio para nos dividir. Calúnia. Respondeu Carlos com falsa indignação. Eu só quero ajudar. Os irmãos começaram a discutir entre si. Ele tem razão. Não, ele está errado. A gente precisa mudar. Não, a gente precisa ficar firme. O caos se instalou. Capítulo 8. A profecia se cumpre. Na semana seguinte, a congregação se dividiu. Um grupo, liderado pelos jovens e alguns casais, começou a se reunir na casa de Carlos Eduardo, dizendo que queriam liberdade no espírito. Outro grupo, fiel aos presbíteros e anciãos, permaneceu na igreja, chorando pela divisão. O diácono Mário tentou conversar com o filho, Lucas, mas ele virou as costas. Pai, vocês estão presos ao passado. A gente precisa de algo novo. A irmã Ana, filha do ancião João, chorava todas as noites. Pai, será que a gente está errado? Não, filha. O ancião a abraçou. A verdade não muda. O que muda é o coração das pessoas. Enquanto isso, Carlos Eduardo sorria, satisfeito. Veja só como é fácil, murmurou ele para si mesmo, enquanto observava os dois grupos se afastarem. Basta plantar uma dúvida, regar com orgulho e colher a discórdia. Capítulo 9. O arrependimento e a restauração. O ancião João caiu de joelhos no altar da igreja, agora quase vazio. Senhor, eu falhei. Eu vi, mas não consegui evitar. E então, Deus lhe falou novamente. João, a batalha não é sua.
É minha. Levante-se. Com lágrimas nos olhos, o ancião se levantou e convocou os fiéis que permaneceram. Irmãos, não vamos desistir. Vamos jejuar. Vamos orar. Vamos clamar por aqueles que se perderam. Eles oraram por 3 dias e 3 noites. Até que na 4ª noite algo aconteceu. Lucas, o filho do diácono Mário, bateu à porta da igreja, com o rosto molhado de lágrimas. Eu me enganei, chorou ele. Aquele homem, ele não é de Deus. Ele só quer nos afastar da verdade. Um a um, os que haviam saído começaram a voltar. Carlos Eduardo, percebendo que seu plano havia sido descoberto, desapareceu da cidade na mesma noite. Capítulo 10. A lição que ficou. A congregação se reuniu novamente, agora mais forte. O presbítero Silva abraçou o ancião João. Você tinha razão, irmão. Deus te usou para nos alertar. Não fui eu. O ancião sorriu cansado, mas em paz. Foi o Espírito Santo. E daquele dia em diante, ninguém mais duvidou quando o ancião dizia: Cuidado! O inimigo anda como leão rugindo buscando a quem possa tragar. Porque agora eles sabiam. A divisão começa com um sussurro. Mas a unidade se mantém com oração, vigilância e amor pela verdade. Fim. Reflexão final. Como identificar os lobos? Este testemunho nos ensina que o inimigo não chega com chifres, mas com sorrisos. 2. A divisão começa com pequenas dúvidas, não com grandes heresias. 3. Os jovens são alvos fáceis quando não são firmados na palavra. 4. A tradição não é inimiga da verdade, ela a preserva. 5. Quando um servo de Deus alerta, devemos ouvir, não questionar. Que este relato sirva de advertência para todas as congregações. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. 1 Coríntios 16:13. Glória a Deus. Pessoa com as mãos postas. Testemunho CCB, o ancião que viu a divisão vindo. Continuação, a profundidade do alerta e as consequências da vigilância. O peso da revelação, a noite que mudou tudo. O ancião João não dormiu naquela noite. Depois de proferir aquelas palavras duras, mas necessárias, ele sentou-se na cadeira de balanço da varanda de sua casa modesta, às margens da pequena cidade onde a congregação se reunia há décadas. O vento frio da madrugada soprava entre as árvores, carregando o cheiro de terra molhada da chuva que caíra mais cedo. Em suas mãos, uma Bíblia desgastada, aberta no Salmo 133. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união! Senhor, será que eles entenderam? Murmurou, fechando os olhos por um instante. Lá dentro sua esposa, Dona Maria, já havia preparado o café da manhã. Pão caseiro, queijo fresco e um café preto, forte como o caráter daqueles que criaram a igreja com suas próprias mãos. Ela conhecia o marido melhor do que ninguém. Sabia que quando ele ficava assim, calado e pensativo, era porque o Espírito Santo o havia tocado de maneira profunda. João, vem comer alguma coisa. Você precisa guardar suas forças, chamou ela, com a voz macia, mas firme. Ele suspirou, levantou-se e entrou. Sentou-se à mesa de madeira rústica, onde a família se reunia há anos para orar antes das refeições. Mas naquela manhã, o silêncio era diferente. Não era o silêncio da paz, mas o da expectativa. Você acha que eles vão ouvir, Maria? Ela serviu-lhe o café, sentou-se ao seu lado e segurou sua mão enrugada. João, você não é responsável por quem não quer ouvir. Você é responsável por obedecer. E você obedeceu. Ele assentiu, mas o coração ainda pesava. Não era a primeira vez que um alerta assim era dado na congregação. Nos anos 70, o irmão Pedro, já falecido, havia previsto a entrada de doutrinas estranhas que quase dividiram a igreja. Na época, muitos riram. Até que os fatos provaram que ele estava certo. O inimigo não muda de tática, só de rosto, pensou João, enquanto mastigava o pão lentamente. A reação da congregação, entre a fé e a dúvida. Enquanto o ancião João lutava com seus pensamentos, a notícia de seu alerta se espalhava como fogo em palha seca pela pequena cidade. Na padaria do irmão Marcos, onde os homens da igreja se reuniam antes do trabalho, o assunto era só um. Você ouviu o que o irmão João falou ontem? Perguntou o jovem Davi, filho do diácono Elias, enquanto tomava seu café pingado. Ouvi. E não gostei, respondeu o irmão Tiago, cruzando os braços. Ele falou como se a gente fosse um bando de crianças que não sabe discernir as coisas. Mas ele não disse isso, Tiago, interveio o irmão Mateus, mais velho e ponderado. Ele só alertou. Você não acha estranho que de repente tantos jovens estão questionando as coisas que a gente sempre acreditou? Questionar não é pecado, retrucou Tiago. Ou a gente pode pensar ou só pode repetir como papagaio. O irmão Marcos, dono da padaria, limpou as mãos na toalha e olhou firmemente para Tiago.
Ninguém aqui é contra perguntas, irmão. Mas tem jeito certo de fazer isso. E tem hora certa. Quando um ancião que já viu muita coisa nesta igreja levanta a voz assim, a gente para e ouve. Não é questão de cegueira, é questão de respeito. Tiago abriu a boca para responder, mas o sino da igreja soou, chamando para a oração da manhã. Os homens se entreolharam. Alguns, como Davi, sentiram um calafrio. Outros, como Tiago, franziram a testa incomodados. Vamos, disse Marcos. O Senhor sabe o que está fazendo. A jovem que quis saber demais. Enquanto os homens discutiam na padaria, em uma casa simples do outro lado da cidade, a jovem Raquel, de 19 anos, fechava seu diário com um suspiro. Ela havia anotado todas as suas dúvidas sobre a mensagem do ancião João. Não que ela fosse rebelde, pelo contrário, Raquel amava a igreja, cantava no coral e ajudava nas campanhas de doações. Mas ultimamente certas coisas não faziam sentido para ela. Por que a gente não pode questionar? Escreveu em uma página. Porque tudo tem que ser porque sempre foi assim. Ela lembrava-se das conversas com seu primo, Lucas, que havia saído da congregação há 2 anos. Ele agora frequentava uma igreja moderna, onde as mulheres podiam pregar, a música era alta e as mensagens falavam mais de prosperidade do que de santidade. Será que eles têm razão? Pensou, enquanto olhava para o crucifixo na parede de seu quarto. Naquela noite, Raquel resolveu procurar o ancião João. Não para discutir, mas para entender. O encontro que poderia ter salvado ou destruído. A casa do ancião João era simples, paredes brancas, janelas de madeira, um pequeno jardim onde Dona Maria cultivava ervas medicinais. Quando Raquel chegou, já era quase anoitecer. O céu estava roxo, anunciando uma tempestade. Boa noite, irmã, cumprimentou João, abrindo a porta antes mesmo que ela batesse. Entre. Raquel engoliu em seco. Não esperava que ele soubesse que ela viria. O senhor sabia que eu ia chegar? João sorriu, indicando uma cadeira na sala. O Espírito Santo me avisou que uma ovelha preocupada viria buscar respostas. E eu não podia deixá-la ir embora sem elas. Raquel sentou-se nervosa. Tirou do bolso um papel dobrado, onde havia anotado suas dúvidas. Irmão João, eu não quero ser rebelde. Mas tem coisas que eu não entendo. Por que a gente não pode estudar a Bíblia de um jeito diferente? Por que as mulheres não podem ter mais voz? João não respondeu imediatamente. Pegou sua Bíblia, folheou até 1 Timóteo 2:12 e leu em voz alta. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Raquel sentiu o coração acelerar. Mas irmão, isso foi escrito há milhares de anos. As coisas mudaram. Mudaram? João olhou profundamente nos olhos dela. Raquel, você acha que Deus muda? Que a verdade dele é como moda que sai de linha? Ela baixou a cabeça. Não é isso que eu quis dizer. Eu sei o que você quis dizer. Continuou João com voz calma, mas firme. Você quer liberdade. Mas liberdade sem limite vira escravidão. Você acha que essas igrejas que deixam as mulheres pregarem, que tocam música como se fosse show, que falam só de dinheiro, você acha que elas estão cheias de poder de Deus? Raquel não respondeu. Vou te contar uma coisa, disse João, aproximando-se. Há 10 anos, uma irmã desta congregação quis modernizar as coisas. Começou com um grupo de jovens, depois mudou a música, depois as roupas, depois as doutrinas. Hoje, ela não está mais na igreja. E levou consigo 7 famílias. 7, Raquel. Os olhos da jovem se encheram de lágrimas. Eu não quero isso. Então não comece, disse João, colocando a mão em seu ombro. A divisão não vem de uma vez. Vem com um por que não? Um só desta vez, Deus entende. Mas Deus não negocia a verdade, filha. Ele é santo. Raquel chorou. Não por raiva, mas por alívio. Alguém finalmente havia respondido suas dúvidas sem ridicularizá-las. E se eu ainda tiver dúvidas? Então você traz para mim, ou para os outros anciãos. Mas não leva para fora. Porque fora daqui, tem lobos esperando para devorar ovelhas confundidas. Ela sentiu, enxugando as lágrimas. Obrigada, irmão João. Não me agradeça, disse ele, sorrindo. Agradeça a Deus que te trouxe até aqui antes que fosse tarde. A Storm Gathering. Os sinais que ninguém quis ver. Enquanto Raquel saía da casa do ancião com o coração mais leve, em outro lugar da cidade, algo sinistro se desenrolava. No porão de uma casa alugada, 3 jovens, entre eles, o primo de Raquel, Lucas, se reuniam com um homem que se apresentava como missionário. Ele havia chegado há 2 semanas, dizendo que queria ajudar a congregação a crescer. Mas suas palavras eram doces demais, suas promessas muito fáceis. Vocês não estão cansados de viver como se ainda estivessem nos anos 50?
Perguntou o homem cujo nome era Paulo, embora esse não fosse seu nome verdadeiro. Deus não é um Deus de regras, é um Deus de amor. Por que vocês têm que se vestir assim, cantar assim, viver assim? Mas é a tradição da nossa igreja, argumentou um dos jovens hesitante. Tradição? Paulo riu. Jesus quebrou tradições. Ele curava no sábado, falava com samaritanos, comia com pecadores. Vocês acham que ele ficaria feliz vendo vocês presos a regras feitas por homens? Os jovens se entreolharam. As palavras faziam sentido. Afinal, quem não queria mais liberdade? E se a gente quiser mudar as coisas? Perguntou Lucas. Paulo sorriu como um pai orgulhoso. Então vocês vão precisar de aliados. Comecem com os mais jovens. Depois, os descontentes. Quando tiverem gente suficiente, peçam uma reunião com os anciãos. Exijam mudanças. Se eles não ouvirem, fez uma pausa dramática, então vocês terão que decidir se ficam numa igreja morta ou se vão para um lugar onde o Espírito Santo tem liberdade. Os jovens saíram dali com os corações acelerados. Não era rebeldia, era revolução. E eles não sabiam que estavam sendo usados. A oração que mudou o rumo. Naquela mesma noite, enquanto a tempestade finalmente desabava sobre a cidade, o ancião João reuniu os outros anciãos e diáconos em sua casa. Não era uma reunião oficial. Era um clamor. Irmãos, disse João com a voz trêmula de urgência, o inimigo já está dentro dos muros. Os homens olharam uns para os outros, preocupados. O que você viu, João? Perguntou o irmão Pedro, o mais velho do grupo. Vi jovens sendo enganados. Vi um homem de fora semeando discórdia. Vi famílias sendo divididas. E vi sangue. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Sangue? Repetiu o diácono Elias pálido. Sim, não físico. Mas o sangue da divisão, da traição, da igreja sendo rasgada ao meio. O irmão Mateus segurou a cabeça entre as mãos. O que a gente faz? João fechou os olhos. A gente ora. E a gente age. Amanhã, eu vou falar com os jovens. Não como acusações, mas como advertência. E vocês vão estar comigo. Os homens se ajoelharam. E começaram a clamar. O dia da decisão. No domingo seguinte, a congregação estava cheia. Havia um clima diferente no ar, uma tensão quase palpável. O ancião João subiu ao púlpito como sempre, mas desta vez seu rosto estava sério. Irmãos, hoje não vou pregar um sermão. Vou fazer um alerta. Todos os olhos se voltaram para ele. Há um movimento entre alguns jovens desta igreja. Um movimento que parece inofensivo, mas que pode destruir tudo que construímos com tanto sacrifício. Murmúrios ecoaram pelo salão. Não estou falando de pessoas. Estou falando de espíritos. Espíritos de divisão, de rebeldia, de orgulho. E eles já estão aqui. De repente a porta dos fundos se abriu. Era Lucas, acompanhado de outros 5 jovens. Eles não entraram com humildade. Entraram com desafio. Irmão João, disse Lucas, com voz firme, a gente veio porque a gente quer mudanças. A igreja precisa se modernizar. Ou a gente vai embora. O salão ficou em silêncio. Todos olhavam para João, esperando sua reação. O ancião não se abalou. Se vocês quiserem ir, a porta está aberta. Mas saibam de uma coisa, quem sai por orgulho não volta por humildade. Os jovens se entreolharam. Alguns hesitaram. Outros, como Lucas, endureceram o coração. Então a gente vai, disse Lucas. E não vai ser só a gente. Eles saíram. A porta bateu. Ninguém se mexeu. Depois de alguns segundos, João suspirou. Quem quiser ir, que vá. Mas quem ficar, que fique firme. Porque a batalha não é contra eles. É contra os espíritos que os estão usando. E então, algo inesperado aconteceu. Raquel se levantou. Eu fico, disse ela com lágrimas nos olhos. Eu quase caí nessa armadilha. Mas Deus me mostrou a verdade. Um a um, outros jovens se levantaram. Eu fico, eu fico, eu fico. Até que metades do salão estavam de pé, unidos. João sorriu, pela primeira vez naquele dia. Então nós vamos vencer. O desfecho. 1 ano depois. 1 ano se passou desde aquele dia. Lucas e os jovens que saíram fundaram uma nova igreja. No começo parecia próspera. Música alta, mensagens emocionantes, liberdade. Mas em menos de 6 meses escândalos começaram a surgir. Brigas por dinheiro, adultérios, divisões internas. Hoje o grupo está desfeito. Alguns voltaram, arrependidos. Outros se afastaram de Deus completamente. Raquel, por outro lado, tornou-se uma das líderes do grupo de jovens da congregação. Ela agora entende que dúvidas não são pecado, mas que devem ser levadas aos pés da cruz, não aos lobos. Quanto ao ancião João, ele ainda está lá firme como sempre. Mas agora quando ele diz cuidado,
O inimigo anda como leão rugindo, ninguém duvida. Porque eles viram. E eles sabem. Lições que ficam. O inimigo não ataca de frente, ele entra sorrindo, com promessas de liberdade, mas sua intenção é escravizar. 2. A unidade não é acidental, ela é construída com oração, obediência e amor pela verdade, não por conveniência. 3. Tradição não é inimiga da fé, é o muro que protege o rebanho das heresias que já destruíram muitos. 4. Dúvidas devem ser resolvidas dentro da igreja, levá-las para fora é como abrir a porta para o lobo entrar. 5. Deus sempre adverte antes da tempestade, o problema não é a falta de avisos, é a falta de ouvidos para ouvi-los. Que este testemunho sirva de farol para todas as congregações. Porque a divisão começa com um sussurro, mas a vitória vem daquele que está assentado no trono. Glória a Deus! Pessoa com as mãos postas.